Esses dias eu li muita coisa, nessas últimas semanas. Então eu vou dar assim um comentário geral e vou indicar os links das resenhas que eu fiz e que eu estou colocando agora no meu blog, como eu já divulguei em um dos últimos informes. Eu li esse aqui, A Bibliotecária de Auschwitz, do Antoni Turbi, que é um escritor espanhol, ele é jornalista. E o tema é maravilhoso, eu achei muito interessante mesmo, mas eu dei 3 estrelas no Scooby. Por quê? Apesar de eu ter gostado tanto do tema. Porque o Iturbe fez uma coisa que eu acho que foi uma pretensão da parte dele. Quando eu comentei, quando os livros foram à guerra, da Molly Manning, que eu fiz um vídeo resenha, o último vídeo resenha que tem no canal é sobre quando os livros foram à guerra, o que a Molly Manning fez ali? Ela fez um levantamento, uma pesquisa e escreveu um livro que é uma mistura de ensaio com jornalismo, né? Que eu falei até que com um pouco mais de notas poderia dar uma tese, um trabalho acadêmico. Mas a linguagem é mais fácil, mas mesmo assim você percebe o peso da pesquisa que ela fez. E aí, a Molly foi muito prudente porque ela não transformou aquilo em ficção. Ela não tentou se transformar, né, numa autora de literatura para contar aquela história. Ela contou a história simplesmente como uma jornalista ou como uma especialista em história americana, que de fato ela é. E o YouTube aqui pega essa história maravilhosa e tenta transformar num romance, né? Conta essa história dessa menina, né? De Auschwitz, que era responsável pelos poucos livros que eles tinham ali nesse campo de concentração de Auschwitz, na época da Segunda Guerra, né? E ele transforma esses fatos numa história, tenta transformar numa história de ficção, só que ele não tem talento para escrever ficção, esse é o problema. Ele deveria ter sido mais modesto, mais pé no chão, digamos, e ter contado isso como jornalista que ele é. Então, você tem algumas frases, especialmente nas primeiras páginas, que são assim aquelas óbvias ululantes, a maneira dele rotular os nazistas, dele rotular o tratamento que eles davam aos judeus, tudo é verdadeiro. Só que é aquilo que você está cansado de saber. E ele não usa uma linguagem altamente elaborada, uma linguagem literária realmente, que seria de um escritor, né, de ficção, para passar isso. Ele diz aquilo que todo mundo já espera e que todo mundo já está cansado de saber. E diz que está escrevendo ficção. Então eu dei 3, porque a história e o assunto é maravilhoso, mas isso não é literatura. Muito mal escrito para ser literatura, tá? Ele deveria ter sido contado como jornalista que ele realmente é, ter contado como uma obra de não ficção e não ter tentado escrever ficção. Depois, eu li esse aqui do C.S. Lewis, A Imagem Descartada, para compreender a visão medieval do mundo, que não dá para ler rápido, apesar de ser um livro fininho. Ele tem pouco mais de 200 páginas e ele tem muitas notas de rodapé, ele tem notas no final. Eu sublinhei várias coisas, eu levei uns 8 dias mais ou menos para ler aos pouquinhos esse livro, em fevereiro ainda que eu li. Mas é aquele livro realmente para você compreender a visão de mundo dos medievais. Quais são aquelas referências que você vai encontrar dentro da literatura? Qual era a compreensão que eles tinham de astronomia naquela época, né? Das ciências em geral, né, que eles tinham, os conceitos que eles usavam, as alusões filosóficas e mitológicas que eles usavam dentro dos seus poemas, dentro da literatura da época medieval. Então, é como se fosse um guia mesmo, que o Lewis escreve aqui. Ah, você quer ler uma obra medieval, mas não quer ficar perdido, quer entender todas aquelas referências que o autor faz? Então eu vou te dar as informações para isso. E é isso que você tem aqui, a imagem descartada. Mas realmente não é um texto que dá para ler rápido. Você leva um tempinho, como eu levei. E eu gostei bastante, mas eu não vou nem fazer vídeo sobre ele, tá? Porque eu teria que ter feito umas notas mesmo de rodapé, né? Fazer umas anotações nas margens, como às vezes eu faço, para poder fazer um vídeo resenha bom. Mas é um livro excelente e é um livro que te dá o que ele propõe. Explicar para o leitor, dar as ferramentas para o leitor de uma obra medieval, qual é a visão de mundo, a ideologia, a ciência, né, a mitologia que informa as obras literárias do período medieval. Muito bacana. Depois eu li Sátiras, do Horácio, né, que é uma obra de literatura do período clássico, né, de literatura latina. Eu não tenho assim muita intimidade com literatura latina, eu estou dando umas caminhadas agora.
E eu também não dei uma notação alta para esse livro, não foi um problema da qualidade, né, da obra, que é até bem interessante. O Horácio faz uma série de poemas assim, satíricos sobre os estoicos, sobre os epicuristas, sobre as pessoas que têm algum defeito de caráter, assim, né? E aí ele conta aquilo de uma maneira irônica, né? Conta um episódio, às vezes ele inventa um episódio para ilustrar aquele vício, né? Aquele defeito de caráter que ele está satirizando. Então é interessante, mas eu achei a linguagem muito difícil e eu tive dificuldade, às vezes, de entender claramente todas as linhas de cada uma das sátiras, tá? Porque são poemas, tá? Em versos que você tem aqui, né? Para satirizar todas essas coisas, satirizar filosofias que estavam em moda naquela época, defeitos de caráter, né? Atitudes das pessoas, hipocrisias sociais, etc. Então, a proposta é muito boa, é interessante, só que eu senti dificuldade com a linguagem. Então, o problema aí não é que eu tenha achado que ele não é uma boa obra. Eu tive dificuldade, então eu dei 3 estrelas por conta da minha dificuldade, tá? Eu não consegui desfrutar tanto quanto deveria. Talvez eu não tenha pegado no momento certo, ou seja, pelo fato de eu não estar ainda habituada com a literatura latina. Mas eu estou trabalhando nisso, eu estou trabalhando nisso. E eu pretendo reler os sátiras mais tarde. Também estive relendo muita coisa. E vou deixar os links das vezes resenhas que eu fiz no blog para essas releituras. Eu reli Rebeca, da Daphne du Maurier. Eu reli O Último Caso de Trent, do E.C. Bentley. Reli um monte de coisas mesmo e ainda estou relendo muita literatura do que eu chamo de gótico moderno e depois comecei a reler vários romances policiais, né? Então eu estou relendo esse autor aqui que eu gosto muito, que eu nunca falei sobre ele no canal, o Bruno Fischer, que é um autor americano já falecido, já Escada para a Morte, que escreveu a sua grande obra nas décadas de 1940 e 1950 nos Estados Unidos. Eu li esse aqui também, A Grande Decisão. Os livros estão assim muito velhinhos, porque eles são bem antigos, são comprados da antiga Tecnoprint, né, de ouro, na década de 1960, que minha mãe comprou, meu avô materno também comprava, então eu herdei esses livros, eles estão bem velhinhos, mas são assim saborosíssimos. Eu estou relendo todos os livros que eu tenho do Bruno Fischer atualmente, eu tenho 18 livros dele, dos 19 que eu já li. E se der, se eu conseguir, eu quero fazer um vídeo assim falando da obra do autor, porque eu acho que é um autor assim injustamente esquecido, que não se cita, você não acha nem nos livros que falam de literatura policial, você não encontra. Eu tenho 2 livros sobre literatura policial, se fala do Hammett, se fala da Agatha Christie, se fala até de outros que não são muito conhecidos, mas você não tem o Bruno Fischer entre eles. Ainda não achei nenhum. E ele merece. Se eu conseguir escrever um roteiro bom, porque ele merece, tá? Ele merece. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para comentar a obra dele, explicar porque que eu acho que ele é um autor subestimado. E eu estou lendo literatura latina também, Fastos, do Ovídio. E como eu havia amado o Metamorfose do Ovídio, eu estou lendo Fastos e estou gostando muito também. Ainda não sei se eu vou gostar tanto quanto gostei do Metamorfose, mas estou gostando muito, muito mesmo. E é isso.